Hoje eu vou falar de um assunto que tem sido a minha preocupação diante do que eu venho assim assistindo, ouvindo na mídia. Hoje eu vou falar sobre 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. Depois do que aconteceu com o Bruno, goleiro do time que tem a maior torcida no Brasil, time do Flamengo, depois que aconteceu aquilo com aquele goleiro, um menino que tinha um futuro promissor, ganhando muito dinheiro, um excelente goleiro, se envolveu com pessoas erradas e por falta de uma base, de uma família, ele não só perdeu, como ele se perdeu, fazendo aquilo que qualquer filho com uma família estruturada não faria. Basta olhar para o Kaká, por exemplo. Basta olhar para outros que têm atrás de si uma família funcional, uma família ajustada, uma família estruturada. Outro dia eu estava em São Paulo quando eu ouvi ou li no jornal que um pai cujo sobrenome é muito conhecido no Brasil, até porque o seu irmão já foi governador lá em São Paulo, do estado de São Paulo, numa discussão com um filho de 22 anos, estudante de direito, ele perdeu o controle, o pai perdeu o controle, pegou a sua arma e no calor da discussão ele deu um tiro no filho. Quando ele viu que o filho caiu morto, ele caiu em si, tarde demais, apontou o revólver para a própria cabeça e se matou. Diante de tudo isso que a gente vem ouvindo, aquela que junto com o namorado e o irmão do namorado assassinaram, não é? Os pais a paulada quando estes estavam dormindo. Tudo isto mostra que há uma crise de autoridade dentro da própria família, há uma crise instalada no processo de educação dos nossos filhos. Por isso eu resolvi, de repente, num culto de domingo à noite, ministro esta palavra, porque nem sempre nós temos um número tão grande em algumas reuniões na igreja. Então às vezes eu até surpreendo o pastor que me espera com uma outra mensagem, e eu ministro sobre isso porque eu quero alcançar o maior número possível de pais e de filhos, para ver se a gente consegue salvar algumas famílias e alguns filhos. Palavra do Senhor no Salmo de número 127, mais especificamente no verso 4, diz assim: olha, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Dá para repetir comigo? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Você já parou para pensar nesta figura de linguagem? O salmista está dizendo que cada filho é uma flecha e o pai é o guerreiro. Então lá em casa eu tenho 3 flechas. Uma se chama Letícia, a outra se chama Douglas e a outra se chama Pedro. Eu tenho 3 flechas. Quantas flechas você tem na sua casa? Quantos tem uma flecha em casa? Levante a mão assim, por favor. Quantos tem 2 flechas? Levante a mão. Quantos tem 3 flechas? Levante a mão. Quantos tem 4 flechas? Levante a mão. Quantos tem 5 flechas? Levante a mão. Quantos tem 6 flechas? Levante a mão. Quantos tem 7 flechas? Quem tem 8 flechas? Opa. Quantos tem 9 flechas? Levante a mão. 10 flechas? Levante a mão. 11 flechas? Levante. Cadê? O pessoal está devagar aqui no Nordeste. Pô.
Olha, já não temos mais nordestino como antigamente, hein? Outro dia eu encontrei um irmão que ele teve 24 filhos. Esse não perde a guerra de jeito nenhum. 24 flechas. E é interessante que a Bíblia diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Em uma aljava, que era o lugar onde se guardava, o guerreiro guardava as flechas, numa aljava cabia 5 flechas. Seria este o número ideal de filhos para se ter? Acredito que não. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. O certo é que a Bíblia diz que cada filho é uma flecha nas mãos do pai, que é o guerreiro. Se o filho é uma flecha, preste atenção, quem é que dá a direção para a sua flecha? É o guerreiro. Se como guerreiro sou eu quem dou a direção para a minha flecha, de certa forma o destino dos nossos filhos está nas nossas mãos. Isso tem um peso de responsabilidade muito grande, porque é o flecheiro, é o guerreiro quem estabelece o alvo a ser alcançado pela sua flecha. Qual é o meu alvo para o meu filho Douglas? Qual é o meu alvo para a minha filha Letícia? Qual é o meu alvo para o meu filho Pedro? Quando se fala do guerreiro e da flecha, você tem que pensar em alvo, você tem que pensar em habilidade, você tem que pensar em equilíbrio, você tem que pensar em força, você tem que pensar em tudo isso. A partir desta compreensão, vamos então ver quais são algumas verdades que podem nos ajudar a melhorar nossa missão de ser pai, no caso das mulheres de ser mãe, até porque ser pai, ser mãe é um grande desafio. O grande problema é que para a gente ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser administrador, se estuda muito, não é isso? 5 anos, 10 anos, 15 anos, e alguns nunca param de estudar. Se especializam para ser o melhor possível. Agora eu pergunto, ser pai tem um peso maior de responsabilidade em relação a ser médico, advogado, administrador de empresa, engenheiro? Sim. Ser pai é uma missão muito mais séria. No entanto, a gente não estuda tanto. Quem estudou aqui 5 anos para ser pai? Quem estudou aqui 10 anos para ser mãe? Estou estudando, para quê? Para ser mãe. Você está estudando? Estou. Para quê? Para ser pai. Então a gente não estuda o suficiente quanto nós deveríamos estudar para exercer esta missão tão séria, tão importante, tão fundamental. Primeira verdade: todo filho quer a presença antes dos presentes. Todo filho quer presença antes dos presentes. A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível. O tempo é a moeda de maior valor que você pode investir em seu filho. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras, Deus, através de Moisés, falando aos pais israelitas: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Olha, eu vou ler assim, ó: assentado em tua casa, e você completa, tempo, certo? Vamos lá. Assentado em tua casa. Ei, vocês entenderam? Vamos lá. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te
Ao levantar-te. Para ensaio tá legal. Vamos lá, só os homens. Assentado em tua casa. Só as mulheres. Andando pelo caminho. Só os homens. Ao deitar-te. Só as mulheres. Ao levantar-te. Percebe como Deus está dizendo aos pais: se você quer que os teus filhos me conheçam, vocês precisam investir tempo com qualidade, ensinando a eles. Assentado em tua casa, isso aqui é tempo com qualidade. Andando pelo caminho, tempo com qualidade. Ao deitar-te, tempo com qualidade. Ao levantar-te, tempo com qualidade. É impossível você exercer sua missão de pai e de mãe sem se preocupar em investir tempo com qualidade na vida dos seus filhos. Um filho foi pego ajoelhado no quarto da sua casa. O pai entrou e pegou o filhinho pequeno orando assim, ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que meu pai olhe para mim como ele olha para o aparelho de televisão, para que meu pai ria comigo como ele ri assistindo seus programas de humor, para que o meu pai passe tanto tempo comigo como ele passa com a televisão, para que o meu pai se preocupe comigo como ele se preocupa com a televisão quando ela quebra. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de televisão. Isso é sério. Segunda verdade: todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Antes de qualquer coisa, os pais devem ser amigos dos filhos. Provérbios 18:24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Eu preciso ser para o Douglas, a Letícia e o Pedro um amigo mais chegado que um irmão. Assim, olhe Provérbios 27:9: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Provérbios 27:17: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Agora escute: amigo é aquele que ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Vou repetir: amigo é aquele que ouve com o coração do outro, que se preocupa primeiro em compreender para depois ser compreendido, que respeita para ser respeitado, que é solidário, que confia e inspira confiança e compartilha sonhos. Eu me lembro que quando a minha filha, que se casou há 15 dias atrás, 16 dias atrás, ela tinha apenas 14 aninhos, e ela chegou para mim e disse assim: pai, eu estou amando. Eu disse: como? Amando? Eu estou gostando do branco, pai. 14 anos, que coisa. Se eu conheço alguns pais, diria assim: menina, você nem saiu do cheiro do leite ainda, você nem saiu das fraldas direito. Depois tem outra: esse é tempo de estudar, vai estudar que você ganha muito mais, para de bobagem. E depois tem outra, hein: se eu pegar você conversando com esse cara da porta do templo, eu te arrebento e arrebento o branco. O branco vai ficar marrom, ou seja, vai ficar roxo, vai ficar preto.
Diga comigo assim, ó: amigo respeita para ser respeitado. Nenhum filho respeita um pai que não respeita suas emoções. Nenhum filho tem prazer de ouvir uma mãe respeitando-a, se essa mãe não respeita o momento, não respeita as emoções, não valida sentimentos. Eu converso com o Pedro, como sempre conversei com o Douglas, e o Pedro só tem 13 anos, muito abertamente. Eu falo com o Pedro sobre paquera. Eu falo com o Pedro sobre a tentação de entrar em sites inconvenientes para ver mulher pelada. Eu converso com o Pedrinho sobre autoerotismo, sobre masturbação. Eu converso com o Pedro sobre crack, cocaína, maconha. Ainda esses dias, ajudando um jovem de 16 anos dependente de drogas, eu chamei o Pedro para uma conversa, e de maneira informal, mostrando para ele o perigo, mostrando para ele como esse caminho é de morte, mostrando para ele como esse caminho é terrível. Muitas vezes é um caminho sem volta, dependendo das coisas. Isso é ser amigo. Amigo ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. É assim que a gente constrói o caráter do discípulo, chamado filho. Terceira verdade: todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. Amados, ser pai é ser mestre, ser filho é ser discípulo. O que significa ser discípulo? Discípulo é o que aprende seguindo e o que segue aprendendo. E qual é o propósito essencial do processo de educação? Construir o caráter do discípulo a partir deste referencial que é o caráter do mestre. É por isso que Jesus, em João capítulo 3, verso 15, Evangelho segundo João 13 e verso 15, Jesus como mestre, treinando seus discípulos, ele disse: porque eu vos dei o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, olhem para o meu caráter, que se manifesta nas minhas ações, atitudes, comportamento. E assim como eu faço, façam vocês também. Discipulando, formando nos discípulos caráter a partir do seu caráter. Porque eu vos dei o exemplo. 1 Coríntios 11, verso 1, Filipenses 3, verso 17, esta era a consciência de Paulo no processo de treinamento dos seus discípulos: sede meus imitadores. Interessante? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Gente, isso aqui tem a ver com caráter. Isso aqui tem a ver com caráter. A pergunta é esta: o seu caráter inspira seus filhos? Essa é a pergunta. Guarde isso no seu coração. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos não é uma fazenda com 10.000 cabeças de gado. Eu estava conversando com um dos diretores da área de informática do segundo maior frigorífico do mundo, Seara, aquela marca que vai na camisa do Santos, aquela marca que patrocina a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu estava conversando com um dos diretores da área de informática
E ele me disse: algumas coisas me chamam a atenção no dono, no presidente lá. Ele não tem mais do que 45 anos de idade, não sabe falar inglês, e ele tem 2 filhos. Um dos filhos tem 15 anos de idade, e ele já tem uma fazenda que ele administra 15 anos, com 100 mil cabeças de gado, confinado. Agora eu quero dizer para vocês que esta não é a maior herança que um pai deixa para o filho. A maior herança que um pai deixa para o filho é o seu caráter íntegro, digno de ser copiado. Meu pai morreu quando eu tinha talvez uns 17 anos, se não me falha a memória. Ele morreu em um acidente de automóvel. Meu pai era pastor, líder, presidente de uma boa igreja, e ele indo para uma escola bíblica, estava em uma estrada. Uma jovem senhora ultrapassou um caminhão e não percebeu que meu pai vinha na mão dele, bateu de frente em alta velocidade. Morreu meu pai, o pastor vice-presidente, a jovem que estava no carro e um diácono. Ele tinha apenas 51 anos de idade. Ele era muito querido na cidade, tão querido que o padre, o prefeito, promotores, juízes foram no velório. A última pessoa a falar no velório fui eu. E quando eu dei a minha palavra no velório, eu disse o seguinte: hoje eu estou perdendo um amigo, um sacerdote, um pastor, um companheiro de jornada, um pai. Ele não me deixa uma fortuna na bolsa de valores, não me deixou 100 casas alugadas, e nem uma fazenda com milhares de cabeças de gado. Mas esse homem deixou para mim algo que não tem preço. Ele deixou sua vida digna de ser seguida, seu exemplo. Ele deixou seu caráter íntegro. Nunca vi meu pai mentir para ninguém. Nunca vi meu pai falar mal de ninguém dentro de casa, nem dos seus inimigos. Meu pai era um pastor da velha guarda assembleiana, onde era pecado, gente, ouvir música instrumental secular. Era pecado o casal de jovens noivos andar de mãos dadas na rua. Um dia ele pegou minha irmã, que já estava noiva do meu cunhado, de mãos dadas na rua. Ele parou, abriu o vidro, disse: que pouca vergonha é essa? Da próxima vez estão suspensos da comunhão. Só que ele errava sempre para mais. Era o desejo pela santidade da igreja, era o desejo pela pureza dos jovens, era a preocupação com a integridade espiritual dos jovens. Não estou dizendo aqui se era exagero ou não, mas eu estou dizendo que ele tinha uma santa preocupação, buscando sempre o melhor para o rebanho de Cristo. Nunca vi meu pai agredir minha mãe, nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, nunca vi meu pai falar um palavrão. E ele sempre dizia assim: faz mais de 25 anos que eu sirvo a Cristo, 30 anos, nunca deixei um mês sem tomar santa ceia, nunca fiquei um mês sem tomar santa ceia.
Nunca deixei um mês de entregar o dízimo na casa do Senhor. Me lembro como se fosse hoje. Em um dia, festa do seu aniversário, ele leu esse texto aqui de Paulo, olhou para a igreja e disse: sejam meus imitadores, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Pergunto: será que como pai você pode dizer para os teus filhos: façam como eu faço, porque eu ensino a verdade falando a verdade, eu ensino justiça sendo justo, eu ensino fidelidade sendo fiel à sua mãe, eu ensino sobre lealdade sendo leal, eu ensino sobre integridade sendo íntegro. Será que o meu caráter inspira o Douglas? Será que o meu caráter inspira a Letícia? Será que o meu caráter inspira o Pedro? Não pode haver incoerência, gente, entre o que eu ensino e o que eu pratico. Não pode haver incoerência entre o que eu creio e o que eu faço. Nada compromete mais o processo de educação quando os filhos percebem que o pai ensina uma coisa, mas pratica outra. Um pai que exige respeito, mas não sabe respeitar. Cobra a verdade, mas vive mentindo. Briga com os filhos por causa da pornografia, mas é um pornógrafo. É um pai que cobra filhos honestos, mas é desonesto. Nunca me esqueço de um menino nos Estados Unidos. Ele tinha, parece-me que 8 anos. O pai um dia tirou tipo uma segunda-feira para ficar com o menino. Logo pela manhã pegou o filhinho e disse: filho, hoje você manda e o pai obedece. O que você pedir hoje o pai vai fazer. Então vamos para o shopping, vamos para o shopping. Vamos chupar sorvete, vamos chupar sorvete. Vamos no cinema, vamos no cinema. Vamos comprar pipoca, vamos comprar pipoca. O pai aquele dia fez tudo o que o filhinho pediu. À noite o pai estava com a língua de fora, cansado. Parquinho, cinema e tal, e vai para cá. O filho cansado. O filho tomou um banho e deitou na cama do pai e cochilou. O pai foi lá, pegou o filho no colo, subiu as escadas, levou o filhinho lá para o quarto dele, colocou na cama. E quando ele estava colocando na cama e colocando o cobertor, quando ele foi saindo, o filho pegou no braço do pai e disse: vem aqui, pai. Aí o pai disse: dorme com Deus, meu filho. Não, pai, espera aí, vamos orar. Vamos orar. Então ora, filho, ora aí. O filho orou assim: ó Deus, faz de mim um homem igualzinho o meu pai. Ó Deus, faz de mim um homem igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Amém. O pai, sem graça, olhou para o filho com aquele sorrisinho amarelo. Dorme com Deus, filho. Desceu, foi lá no fundo do quintal e disse: Deus, por favor, não ouve a oração do meu filho, não. Deus, não ouve a oração dele, porque eu sou mentiroso, eu sou desleal, eu sou adúltero, eu traio a mãe dele,
E ele está pedindo para ser igual a mim. Deus, não ouve a oração do meu filho, não. Mas Deus entendeu a intenção do coração da criança. Deus entendeu o que o filho estava dizendo e pedindo. E nessa que o pai está falando com Deus, diz o testemunho que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. O homem caiu de joelhos, cheio de arrependimento, e naquele dia foi o dia da conversão daquele pai. Eu vim aqui hoje para dizer a você que hoje é noite de, hoje, nessa manhã, é manhã de mudança, é manhã de transformação. Quantos estão aqui porque querem sair daqui melhor do que aqui chegaram? Levante a sua mão assim, por favor. Oh, aleluia. Eu gostaria que você tocasse em pelo menos 3 pessoas próximas no ombro e dissesse assim: hoje Deus vai te tocar. Hoje Deus vai te tocar. Hoje Deus vai te tocar. E quando Deus toca, as mudanças acontecem. Quando Deus toca, o milagre acontece. Quando Deus toca, a glória dele se manifesta. Quando Deus toca, não tem como sair da presença dele, do culto diferente. Não tem como sair. Ou seja, não tem como sair depois desse toque de forma diferente. Da presença dele, na verdade, nós nunca saímos. Quantos me entendem? Digam amém. Que você possa ter um caráter digno de ser copiado pelos seus filhos. 4. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. A Bíblia diz: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ainda diz: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. E a Bíblia diz: mulheres, respeitem o marido, reverenciem. A Bíblia diz que você deve falar pouco com a boca e muito com a sua vida. 1 de Pedro capítulo 3. Para que, se o seu marido, que ainda não é convertido, seja convencido, não por aquilo que você fala, mas pelo seu procedimento, pela sua maneira de ser. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança, tranquilidade. Nada gera mais segurança no coração dos nossos filhos quando eles quando eles percebem saúde no casamento dos pais. Isso gera confiança no coração do Douglas, da Letícia, do Pedro, quando eles percebem que o casamento do pai, da mãe vai bem. Casamento ajustado, filhos abençoados. Dá para repetir 3 vezes? Casamento ajustado, filhos abençoados. Mais forte: casamento ajustado, filhos abençoados. Outra vez: casamento ajustado, filhos abençoados. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é um casamento bem-sucedido. Seu casamento inspira seus filhos. O que dizer de uma menina que me falou? Olha só o que essa menina me disse: eu não sei como a minha mãe suporta o meu pai. Eu nunca vou me casar porque não quero sofrer como a minha mãe sofre nas garras do meu pai. O que dizer de um rapaz que diz: eu nunca vou me casar
porque eu não quero sofrer como meu pai sofre nas unhas da minha mãe. Esses dias um pastor disse: Josué, eu levei um puxão de orelha de Deus que eu nunca esperava. Em uma reunião com filhos de pastores, o ministrante disse assim, e eu estava lá, o pastor disse, eu estava lá. O ministrante disse assim: todos os filhos de pastor, todas as filhas dos pastores fiquem de pé. Aí as meninas, filhas dos pastores, ficaram de pé. Aí o palestrante disse assim: você, filha, que nunca gostaria de ter um marido como seu pai, se assente. Esse meu amigo estava lá. A filha dele sentou na hora. Ele entrou em crise. Ele passou uma semana sem dormir direito. Chamou a filha para uma conversa. Essa é a pergunta, meu irmão. A tua filha gostaria de ter um marido como você é para sua esposa? O teu filho gostaria de ter uma esposa, irmã, como você é para o teu marido? O teu casamento inspira os teus filhos? Quando Douglas foi casar, meu filho, eu disse: Douglas, eu vou convidar um amigo, como o pastor Estevão, pastor Jabes, pastor Jorge, vou convidar um amigo para fazer o seu casamento. Ele disse: não, só aceito se for o Senhor fazendo o meu casamento, até porque eu quero ser um marido igual você é. Aí chegou a vez da minha filha. Eu disse: filha, vou convidar alguém para fazer o seu casamento, aí eu entro com você, só entro com você. Ela disse: não, o senhor vai entrar comigo e vai fazer o meu casamento, pai. Pai, para mim é uma honra que o senhor não tem noção, tê-lo fazendo o meu casamento. Será que o seu casamento inspira os seus filhos? Gente, isso é muito sério. Diga: casamento ajustado, filhos abençoados. Estou terminando, já estão cansados aí, sim ou não? Mas eu não vou falar os 12 não. É muito cansativo, na verdade. Nós vamos lá até 1h da tarde. 5. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Na segunda-feira próxima passada, eu ministrei na minha igreja sobre as 6 verdades sobre o poder de influência da língua. Foi muito interessante. As 6 verdades sobre o poder de influência da língua. E aí eu abordei essa questão da língua dos praguejadores. E é interessante que quando a Bíblia diz no Salmo 91, praga nenhuma chegará na sua tenda, praga ali são palavras que geram morte mesmo. É como Paulo em Efésios capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe vem de torpedo ou torpedear, destruir com palavras. E é interessante como a Bíblia compara a nossa língua como chicote, esse poder de tortura psicológica.
Compara a língua como navalha, esse poder de cortar relacionamentos, separando amigos. Fala sobre flecha contendo na ponta veneno que mata. Fala como espada, instrumento de guerra a curta distância. Fala como fagulha, apesar de pequena, suficientemente poderosa para incendiar uma floresta. E Tiago diz que de uma mesma boca de repente sai bênção e maldição, e não convém que isto seja assim, meus amados irmãos. A qualidade de vida em família também depende do que sai das nossas bocas dentro de casa. Isso é sério. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, o que eu falo ou gera uma psicologia de vida ou uma psicologia de morte. Por exemplo, quando você ouve uma palavra assim, com a intenção de flechar seu coração, de uma pessoa com a qual você não tem nenhuma relação de amizade, de admiração, essa palavra não diz muita coisa. De repente você está no trânsito, o camarada fala alguma coisa lá da tua mãe, de repente você está num outro lugar, alguém que nunca te viu, não te conhece, você não tem nenhuma relação, te diz uma bobagem, seu narigudo, ou sua feia, você, para lá, não é? Você não liga. Agora, quando alguém que você admira, que você ama, que você quer bem, diz uma palavra que pode gerar uma psicologia de morte, gera. Por que que há uma força tremenda no que o pai e a mãe diz? Porque há um peso ou de glória ou de vergonha tremendo naquilo que o pastor diz. Porque é quem você respeita, quem você admira, quem você ama. Por que que tem filhos que não gostam do cabelo? Por quê? Porque cresceram ouvindo a mãe dizendo assim: ô cabelinho ruim, ô cabelinho, penteando e falando: vou cortar careca essa menina, ô cabelinho desgraçada. Querem ver algumas pragas que os pais lançam sem ter consciência que estão gerando uma psicologia de morte da autoimagem, autoestima? Não vai dar para nada esse moleque. Não vai dar para nada. Anda, sua lerda, burro. Isso é praga. Isso é maldição, gente. Isso gera psicologia de morte da autoimagem, da autoestima. Marca o filho para não ser mesmo nada. Idiota, sua anta, ô porco, que isso? Ô porca. Nunca diga isso dentro da sua casa. Deveria ter nascido morta. Um pai disse isso para uma filha de 17 anos que eu aconselhei. Um outro pegou a filha adolescente beijando na boca o namoradinho. Acho que ela não tinha mais do que 15 anos e estava lá naquele amasso. Quando o pai pegou, levou um susto e disse assim: sua prostituta. Escute, com palavras eu fecho portas de acesso para o diabo, com palavras eu abro portas de acesso para o diabo. Existe uma autoridade nos pais para abrir ou fechar portas para o diabo na vida dos seus filhos, a partir do que se fala. Quando ele disse sua prostituta, ela testemunhou que naquela noite ela começou a sonhar se prostituindo, passou a ser perseguida por um espírito de prostituição, e
passou a ter um desejo de se prostituir. Até que ela ouviu uma palavra como esta, de um pastor que estava ministrando. Ela procurou o pastor, contou a história, disse: pastor, eu não consigo, eu não me prostituí ainda, mas se continuar assim, eu vou me prostituir. Há algo que me persegue, há um desejo incontrolável dentro de mim, eu sonho me prostituindo. O pastor entendeu, ela está debaixo de uma ministração demoníaca, ela está debaixo de palavras de maldição. O pai dela deu legalidade ao diabo para tomar a conta da mente dessa menina. Ela então confessou, liberou perdão, pediu perdão a Deus. O pastor ministrou sobre ela e naquele dia a mente dela foi liberta, o coração dela foi liberto, e Deus foi glorificado na vida dela através desta libertação. Isso é sério, gente. Um pai vivia dizendo para o filho: seu porco. Ele deixava cair comida no chão: seu porco. Deixava cair comida no chão: seu porco, seu porco. Um dia o pai nervoso, o filho estava almoçando, deixou cair no chão comida, ele ia saindo assim, ele disse: seu porco, é um porco mesmo. E saiu. Momentos depois ele volta. Quando ele voltou, o menino estava possuído por um demônio, ajoelhado no chão, com a expressão facial como que de porco, e comendo, passando a língua no chão. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus disse: pelas tuas palavras será justificado ou condenado. A Bíblia diz: aquele que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Isto é sério. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que forem boas para promover a edificação e que transmita graça aos que te ouvem. Quantas mulheres já falaram para o marido assim: ó, não está contente? Arruma outra. Não está contente? Procura outra. Sabe o que você fez? Você assinou uma procuração, colocou nas garras do diabo, dizendo: pode destruir meu casamento. Palavras são sementes para tudo na vida. T.D. Jakes um dia escreveu: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi semeado. Ou se você não gosta do que está colhendo, mude a sua semente. A sua palavra, as palavras que você diz, pode transformar a sua casa ou em lugar de bênção ou lugar de maldição. Isso é muito sério. Agora escute. Antes que Jacó morresse, momentos antes, ele chamou todos os filhos. E a Bíblia diz assim em Gênesis 49: todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Olha o que Jacó diz para José, ministrando palavras de bênção. Verso 25: o Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Olhem todos para cá. A Bíblia diz em Provérbios
que a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo não pode ser manancial de morte, de destruição, de praga. A boca do justo tem que ser manancial de vida. A minha esposa está aqui e pode testemunhar isto junto comigo. O meu filho Pedrinho, quando chegou em casa, com 24 horas de nascido, cheio de traumas intrauterinos, porque foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pelos avós. É interessante que ele ficava acordado à noite e dormia durante o dia. E até hoje ele tem dificuldade de dormir ainda à noite. Tem 13 anos. E aí, para ajudar a Rose, às vezes em quando, eu ficava com ele na sala. Ele chorando de noite, porque dormia só de dia e de noite não. A mãe, é lógico, se estressava porque o filho não dormia à noite. E ela precisava dormir. Então, às vezes em quando, para ajudá-la, aí eu pegava ele. E eu lembro que eu ficava na sala assim, ó. Ele fica, e eu nunca orei tanto de madrugada, gente. Oh Deus, vai ser profeta, Jeremias, chorão ainda. Oh glória, vai ser discípulo de Jesus esse menino. Senhor, faz desse menino um pregador, faz desse menino um profeta, faz desse menino um vaso de honra, faz desse menino um discípulo piedoso do Senhor. Marca esse menino com a marca da promessa. Oh glória. Agora, pastor Estevão, tem pai e mãe, faz diferente. Ô praga, maldita a hora que eu assumi essa responsabilidade. Meu Deus, me ajuda que eu jogo esse menino na parede. Ô desgraçado, fecha essa boca. Aí a criança cresce, se torna o espinho da família, se torna a vergonha da casa. E a mãe, foi o diabo da tua língua. Aí o pai, é o diabo, foi o diabo da sua ministração. Por que que o filho, por que que o Pedrinho é um menino obediente? Por que que o Pedrinho é um menino sadio? Por que que o Pedrinho ama Jesus? Por que que o Pedrinho gosta da igreja? Por que que o Pedrinho está envolvido já com música na casa de Deus? Sabe por quê? Porque desde o berço nós ministramos a bênção de Deus na vida dele. A bênção de Deus. Meus filhos, todos eles, quando ia aprendendo a falar, é coisa de judeu, quando ia aprendendo a falar, tinha que repetir comigo quase que todos os dias: eu nasci para vencer, eu nasci para vencer, eu nasci para a glória do Senhor, eu nasci para louvor e glória do Senhor, eu nasci para ser um vaso de honra na casa de Deus, eu nasci para ser um vaso de honra na casa de Deus, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para dar certo. Chegou uma hora que o Douglas estava cheio disso já. Eu achei mó barato um dia, quando eu entrei no quartinho dele para falar para ele repetir comigo. Pai, já sei, nasci para vencer, para ser uma bênção, para a glória de Deus. É por isso que um menino desse escreveu na parede do quarto dele assim, ó: eu sou bom. Você poderia pensar petulante, arrogante, só que ele escreveu uma outra frase embaixo: porque foi Deus quem me fez e ele não faz bobagem. Eu quero declarar nesta manhã que a sua casa a partir de hoje vai ser lugar de bênção, vai ser lugar de vida, vai ser uma central terapêutica do amor, de amor, vai ser um santuário emocional. A sua casa vai ser o lugar da manifestação da glória de Deus, porque Deus está tocando na nossa boca, Deus está tocando com essa brasa viva na nossa língua. Você vai sair daqui agora, daqui a pouco, falando palavras de vida, falando palavras de bênção, falando palavras que chamam a manifestação da glória do Senhor dentro da sua casa. Em nome de Jesus eu declaro que a partir desta manhã sua casa será lugar de cura, porque a sua língua será medicina para a sua família. Pastor Marcos Gregório tem uma definição de abençoado que eu gosto. Ele disse: Josué, abençoado quer dizer
autorizado para prosperar. Que maravilha! Autorizado em nome de Jesus para prosperar, abençoado. Eu gostaria que você batesse no ombro assim de 7 pessoas dizendo: abençoado, meu irmão, abençoado, 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 abençoa, abençoa a vida de Deus aqui, abençoa a glória de Deus neste lugar, abençoa a cura de Deus acontecendo aqui, abençoa, abençoa, abençoa. Eu declaro nesta manhã, fortalezas que foram levantadas a partir do que alguns disseram, estão caindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, a partir desta manhã, vai usar você, através das suas palavras de vida, para processar cura dentro da sua família. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Abençoado, 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 abençoado. Glória a Deus. Eu quero dizer a penúltima verdade. Todo filho espera que os pais reconheçam o poder de uma declaração de amor. Dá para repetir comigo? Todo filho espera que os pais reconheçam o poder de uma declaração de amor. Jesus, logo no início do seu ministério, teve o grande desafio de ter que enfrentar Satanás cara a cara. Ali estava em jogo tudo: a redenção, a salvação. E ele ia enfrentar Satanás não como Deus, ia enfrentar Satanás como homem. Deus sabia que era talvez o momento mais decisivo na vida de Jesus. Então ele resolve fazer aquilo que nós deveríamos fazer sempre com os nossos filhos, antes que eles fossem para o campo de batalha, na faculdade, no trabalho. A Bíblia diz que quando Jesus saía das águas batismais, olha como está escrito: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Eu penso que Deus disse para si mesmo: eu não posso deixar o meu filho enfrentar Satanás sem a certeza de que é filho e de que é amado pelo Pai. E quando Jesus chega lá no deserto, o diabo já apontou a flecha para o coração de Jesus, dizendo assim: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, coma. Não está escrito, mas eu imagino assim, que Jesus olhou para ele e disse: você está querendo que eu duvide que eu sou filho? Você chegou atrasado, rapaz. Antes que você chegasse, lá atrás, quando eu saía das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito desceu, e o meu Pai declarou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você já parou para pensar no poder de uma declaração de amor? Quantos aqui, quantos não lembram das vezes que o papai e a mamãe abraçou, beijou e no ouvido disse: eu te amo? Quem não lembra disso? Levante a mão. Quem não lembra? Um dia, um senhor de 84 anos, disse para mim: pastor, hoje, pela primeira vez, eu abracei minha filha e declarei meu amor por ela. 84 anos, pela primeira vez.
Aí eu disse para ele, nunca é tarde. Aí eu perguntei, mas por quê? Com 34 anos, a primeira vez que você abraçou e beijou e declarou seu amor? Ele disse, é porque eu nunca recebi isso do meu pai. Eu sou de uma família de 4 irmãos, sou eu e mais 3 irmãos. Meu pai só conhecia a linguagem da cinta, da vara. E quando um errava, ele já batia nos 4. E eu perguntava, por quê? Para vocês não errarem também, preventivamente. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca, eu não lembro quando meu pai me pegou no colo. Eu não lembro quando meu pai no meu ouvido disse, papai te ama. Não lembro. Quero dizer para você que uma declaração de amor pode desencadear um processo de cura, de bênção, de libertação que você não imagina. Eu tenho algumas declarações de amor no meu coração que eu não me esqueço jamais. Um dia eu saía de uma reunião, o que eu vi o pastor Estevão não tem noção do quanto marcou o meu coração e de muitas pessoas aqui, declarando o seu amor pelo pastor Brito. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Um dia eu estava numa convenção e eu vi um velhinho que eu o respeito como apóstolo, um pastor. Ele saía assim, hoje ele tem 94 anos de idade. Ele saía assim, ó, sendo conduzido. Quando eu o vi, eu corri, o abracei, coloquei meu rosto no dele. Disse que alegria encontrá-lo, pastor Pimentel. E ele, eu também, Josué. Quando eu fui me afastando, ele me puxou, me abraçou forte, colocou o rosto dele no meu e disse assim, ó Josué, se você soubesse quanto eu te amo. Isso foi tão forte que só de falar eu me emociono. Foi como meu pai, que nunca disse isso no meu ouvido, estivesse me dizendo. Um dia eu estou sentado num púlpito de uma grande igreja, antes da ministração. Um pastor que estava do meu lado bateu assim na minha perna e disse, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu posso te dizer uma coisa? Disse, lógico, querido. Ele olhou nos meus olhos e disse, pastor, eu te amo muito. Eu abracei e disse, querido, ganhei a semana. Um dia eu estou na porta do templo da minha igreja. O Nassif, um irmão com a barba assim e tal, vem saindo. E alguma coisa dentro de mim disse, declara o teu amor por esse irmão hoje. Quando ele chegou perto de mim, Nassif, dei um abraço nele, coloquei meu rosto assim na barba dele e disse, Nassif, eu te amo. Ele levou um susto. Pastor, me abraçou de novo, eu também te amo. E a esposa disse que ele passou a semana inteira dizendo, pastor me ama, pastor me ama, pastor me ama, pastor me ama. Um dia eu viajei, ia ficar longe de casa, dia das mães, dia do aniversário da Rose. E quando eu lá cheguei, que abri a mala, tinha bilhetes dela para todo lugar. Tinha bilhete dela dentro do sapato, te amo. Bilhete dentro da agenda, te amo. Bilhete dentro do paletó, te amo. Dentro da Bíblia, te amo. Ela fez isso uma única vez, há 10 anos atrás, mas nunca mais me esqueci. Porque fazer todo dia também não tem graça, não é verdade? Eu quero terminar dizendo que um dia eu olhei para o Pedro, meu filho do coração, o nosso filho do coração, e eu achei que eu deveria declarar o meu amor por ele, que isso deveria estar bem claro dentro dele. Eu gosto de escrever poesia, e aí eu disse, eu vou escrever uma poesia pequena e vou pedir para o Pedro ler. Aí eu colei assim, imprimi, colei na parede do quarto dele, disse, Pedro, leia.
pelo menos uns 7 dias, aí leia de manhã e à noite. Eu escrevi assim, ó: Pedro, meu filho amado, filho da graça e do amor, amor que tem sua origem no coração do Senhor. Sua vida é preciosa, sua vida é preciosa, sua vida é um presente, sua vida enriquece a vida da gente. Meu filho, meu discípulo, minha ovelha, minha joia rara, meu grande amigo, seja sempre um valente, corajoso e constante, seja luz, seja puro, seja sempre um discípulo de Jesus. Viva sua vida para a glória do eterno Deus. Te amo, te amo, te amo, seu pai Josué. Eu fiz aniversário. A minha mãe foi lá na igreja com minhas irmãs, toda a família. E quando minha mãe estava saindo com a minha irmã, entrou no carro, ele correu lá. Nunca me esqueço disso. Ele correu: vó, ô vó. A avó abriu o vidro do carro: fala, meu neto. E ele disse assim: obrigado por ter emprestado teu filho para ser o meu pai. Coloque a mão no ombro de uma pessoa do seu lado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por cada pai e por cada mãe aqui presente. Obrigado por cada filho e por cada filha. Senhor, os nossos filhos não podem cair no lixo como flecha. Nós não geramos filhos para ser escravo do diabo. Nós geramos filhos para ser vasos de honra dentro da tua casa. Nós geramos filhos para ser ovelha do rebanho de Cristo. Cada filho nosso, Pai, é uma promessa tua. Eu creio nisso. O Douglas é uma promessa, a Letícia é uma promessa, o Pedro é uma promessa. E cada filho dos teus filhos aqui é uma promessa. Senhor, eu ministro sobre cada pai, eu ministro sobre cada mãe. Ajuda-nos a corrigir aquilo que está errado. Nos ensina a ser pais sacerdotes. Nos ensina, ó Deus, a ministrar dentro de casa, não apenas verbalmente, mas com a nossa própria vida. Continua trabalhando no nosso caráter, continua trabalhando no nosso ser. Tira aquilo que não te agrada da nossa vida, tira todo o excesso e deixa só o essencial. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Eu oro por aqueles filhos que não estão na tua casa e nem na tua presença ainda, que estão distantes, desviados da verdade. Pai, aonde quer que estes filhos estejam, alcança-os com libertação agora. Quebra todo laço, quebra toda cadeia, quebra tudo aquilo que prende, porque nós não geramos filhos para isso, nós geramos filhos para louvor e glória do teu nome. Salva estes filhos, liberta estas filhas. Que cada casa que seja lugar de libertação, que cada família seja lugar de salvação, que cada casa que seja casa de cura, de restauração, de milagres constantes. Senhor, no nome de Jesus, como
como profeta da tua palavra, eu abençoo cada pai, eu abençoo cada mãe, eu abençoo cada marido, eu abençoo cada esposa, eu abençoo cada filha, eu abençoo cada filho. E eu quero declarar a tua bênção no ventre e no útero daquelas que estão grávidas. Estas crianças vão nascer para louvor e glória do nome do Senhor. Estas crianças vão nascer para ser vasos de honra na tua casa. Estas crianças vão nascer para dar certo. Estas crianças vão nascer para brilhar na tua presença. Estas crianças vão nascer debaixo da unção do teu Espírito, como João Batista. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada família, eu abençoo cada casa. No nome de Jesus. Levante a sua mão assim, se você pode. A sua descendência será poderosa na terra, diz a palavra. Salmo de número 112. A sua descendência será poderosa na terra. E como profeta do Senhor esta manhã, eu quero declarar que na sua descendência não haverá ladrões, traficantes, prostitutas, homossexuais. Não haverá gente pedindo esmola. Na sua descendência, em nome de Jesus, haverá homens de Deus, mulheres de Deus, discípulos de Cristo Jesus, vasos de honra na casa do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. A prosperidade do Senhor habitará na sua casa e a justiça de Deus prevalecerá na sua família. A sua família, em nome de Jesus, é lugar de cura. Agora, enquanto eu estou passando a palavra ao pastor, eu quero te pedir uma coisa. Quantos querem fazer um exercício aqui como resultado da ministração? Uma tarefinha, levante a mão, quantos querem? Você vai então declarar o seu amor hoje. Pastor é um pai espiritual da igreja. Quem sabe antes de você sair hoje, você dizer para o pastor: te amo, pastor. Para a pastora: te amo. Diga para o teu filho: te amo. Diga para a tua filha: te amo. Ligue para a tua mãe: mamãe, estou ligando só para dizer te amo. Pai, estou te ligando só para dizer te amo. Eu quero declarar que a partir dessa declaração que Deus fez para Jesus e você vai fazer para alguém, um processo de milagre vai acontecer. Pastor, te amo. Te amo e muito. TV IJB, a TV da Primeira Igreja Batista de João Pessoa.